E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonas Viana e eu tenho uma novidade para você. Aqui também no nosso canal do YouTube nós teremos o Jardim Guana Live. A live que acontece todas as sextas-feiras no nosso Instagram Shalom Jardim Guanabara, vai vir para cá em um formato diferente. Vocês vão poder ver um pouco melhor o conteúdo aqui. Nós vamos trazer os melhores momentos da entrevista. E a nossa primeira entrevista, a nossa estreia, foi com o Padre Jonas Xavier. Confere aí como foi. E boa noite, né, Mari? Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando. Esse é o nosso primeiro Jardim Guana Live. É uma live especial desse mês de agosto em que nós iremos conversar sobre vocações. E a primeira vocação é o sacerdócio, né? Assim que nós celebramos, inclusive, no dia... No domingo, né, como igreja, que faz memória ao sacerdote, o primeiro domingo do mês de agosto, mas especialmente no dia 4, né? E aí, no dia 4 também, nós publicamos no Conchalum uma matéria bem interessante falando sobre a quantidade de sacerdotes que existem em toda a face da Terra, né? Porque a igreja ela tem esse número, tem essa quantidade, ela consegue quantificar isso, só que o último relatório é de 2017. E aí, tinha no mundo... Em 2017, 414.582 padres. Hoje, com certeza deve ter muitos mais, né? Porque, por exemplo, ano passado, na sua ordenação, 10 padres já chegaram assim, com tudo, só da comunidade, né? Da vocação Shalom. E outros tantos... Foram 14. Não é? E outros tantos, né? Da paróquia, da arquidiocese, né? E é isso, assim. E aí, padre, nós queremos saber como foi esse seu caminho para o sacerdócio, como foi esse discernimento, né? Como foi a sua experiência com essa vocação. Partilhe um pouco aí para nós. Com a vocação sacerdócio, né? Uhum. Certo. Me lembra aqui de falar um pontinho específico que é o sacerdócio dentro do carisma. A gente precisa falar sobre isso em algum momento. Sim, eu coloquei tem as a base é o particularidades. testemunho. Tem uma particularidade, tem um modo Shalom de viver o sacerdócio, vamos dizer assim. Certo? Então, a primeira coisa que eu posso fazer, quando eu tive minha experiência com Deus, logo nas minhas primeiras experiências com Deus, eu entendi que Deus me chamava a uma consagração de vida, me chamava a algo específico. Eu não sabia o que era. Eu tive uma experiência com Deus e logo no início da minha experiência, Deus começou a me falar sobre uma consagração de vida. Eu percebi que não era só uma experiência com Deus. Deus me chamava a algo. E eu formulei algumas vezes que eu ia ser padre. Não por uma clareza vocacional, mas porque eu acho que era o mais fácil, mais comum. Mas eu fui... mas ao mesmo tempo que isso era o mais comum, como eu formulei, eu acho que já tinha algo de Deus trabalhando. Enfim, eu posso dizer que tinha pelo menos uma certa inclinação para o sacerdócio. Isso aí, desde o início, eu acho que já teve. E eu fui caminhando e descobri a comunidade, descobri a vontade de Deus em ser comunidade de vida, Shalom, e trilhei um caminho para isso, mas, na verdade, eu me sentia... e eu formulei isso algumas vezes, em alguns desses muitos questionários que a gente responde na comunidade, eu formulei que eu estava abrindo mão do sacerdócio para entrar na comunidade. Eu estou aqui abrindo mão do sacerdócio para fazer o vocacional Shalom. Eu estou abrindo mão do sacerdócio para entrar na comunidade de aliança. E depois eu entrei na comunidade de vida. E assim por diante, os passos, porque eram passos que iam no sentido, não é contrários, mas era pelo menos em momentos diferentes, né? E fez parte do meu processo escolher, porque também eu me identificava e porque pelo menos uma coisa eu sei, Deus me dava certeza primeiro do carisma. Então primeiro eu me defini como Shalom, como comunidade de vida. Depois que eu tive isso claro, aí eu pude dar o passo para o sacerdócio. Mas eu sempre tive uma inquietação, né? Uma coisa que me marcou muito ali no meu postulantado, por exemplo, quando eu fui uma vez numa ordenação sacerdotal, na Canção Nova, de 5 padres da Canção Nova. Eu conhecia eles, porque na época, os seminaristas da Canção Nova estudavam em Palmas, lá de onde eu morava, né?
E então eu conheci eles lá, inclusive o Padre Xavier, que eu tinha uma certa proximidade com ele, e morava em Aparecida, que era bem pertinho de Cachoeira Paulista, e fui na ordenação deles. Quando eu estava lá na ordenação, aliás, antes da missa propriamente começar, eu estava num lugar assim, tipo um refeitório, e o Padre Edmilson olhou para mim e disse assim: olá, tudo bem? Você é seminarista? Eu disse: não, eu sou postulante do Shalom e tal. E ele: você vai ser padre, viu? E eu ri assim, sem graça, né? Tá certo. E aí eu tentei desconversar, até porque na comunidade de vida, os 2 primeiros anos a gente passa por um celibato formativo, até para poder deixar claro o carisma, e depois a gente discernir o estado de vida. Então, nesses 2 primeiros anos, a gente não fala muito sobre o estado de vida, no caso, o sacerdócio poderia, estados de vida são 3, certo? Matrimônio, sacerdócio e celibatário. São aquela pessoa que não casa para se dedicar só e exclusivamente ao reino. Pois bem, eu tinha uma inclinação, mas eu não queria falar muito sobre isso, mas o padre continuou insistindo, né? Não, você vai ser padre, está decretado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E eu fiquei assim, assustado, né? Até que ele chegou e disse assim: você tem quantos anos? Eu tinha 21, se eu não me engano. E ele disse assim: com a idade de Cristo, você vai ser ordenado. 33 anos. E com 33 anos, eu fui ordenado diácono, né? E isso que o padre falou foi chocante, assim, mas o chocante mesmo eu ouvi depois da missa da ordenação. Porque quando terminou a ordenação, todos os 5 padres agradeceram e tal. E todos os 5 começaram com a seguinte afirmação: eu queria agradecer ao padre Edmilson, porque ele tem a visão profética do sacerdócio, e a primeira vez que ele veio para mim, ele disse assim: você vai ser padre. Aí eu me assustei, né? Porque eu estava vendo o testemunho de pessoas que, enfim, foram ordenadas. Isso é curioso, isso é, assim, expressa uma vontade de Deus também, é profético, mas isso não foi, assim, uma coisa determinante para o meu discernimento, nem para a minha caminhada. Mas isso foi determinante, eu acho que, para calar no meu coração depois de eu ter passado... Desculpa. Saúde. Depois de eu já ter passado todo o processo de discernimento e tal, e a comunidade confirmou e disse assim: realmente você vai ser ordenado na próxima turma e tal, e eu estava com 33 anos, e eu disse assim, aí eu me lembrei disso que o padre disse, né, e eu disse assim: realmente deve ser algo muito de Deus esse discernimento, assim, né? E esse processo, então, fez com que me ajudou a calar no coração, porque eu vi que, de fato, tinha um propósito de Deus aí, que eu nem entendia quando eu era postulante, né? Mas quando eu era postulante, uma formadora comunitária, porque não tem como eu falar do sacerdócio sem falar da comunidade, né? Porque foi dentro dela que eu trilhei esse caminho de discernimento. E foi com os parâmetros dela, porque é diferente dos parâmetros de um vocacional na diocese ou em outro instituto, né? Mas eu me lembro de uma frase que a Andréia, que era minha formadora comunitária no meu postulantado, ela disse uma coisa que me marcou muito. Ela disse assim, eu disse para ela que eu tinha essa inclinação, né, ao sacerdócio, e ela disse assim: não, pois faz o seguinte, Jonas, pega essa inclinação e enterra. Pronto, era uma das coisas que eu ia perguntar sobre essa história da semente, que tem que ser enterrada. Se Deus quiser, se Deus regar, se Deus fizer brotar, vai crescer, vai se tornar uma árvore frondosa, vai dar muitos frutos, vai abrigar muitas pessoas e muitos pássaros. Aí assim eu fiz. Depois eu continuei trilhando o caminho na comunidade, fui discipulado, e teve uma vez que eu fui me confessar com o Padre Marcos, no final do meu discipulado, ou seja, já estava... Foi quando a primeira vez que eu fui questionado sobre o estado de vida, porque quando a gente sai do discipulado, do primeiro ano de discipulado na comunidade, a gente é aquele ano fechado, né, que a gente estava morando em Quixadá, e ali a gente vai fazer um discernimento que é se a gente vai renovar o celibato ou não. E um dos motivos para se renovar ou não, que se pensa, é qual estado de vida que a gente pensa. É uma das perguntas que se faz, né? Para eu poder renovar ou não o meu estado de vida. Aliás, renovar ou não o celibato formativo.
O celibato formativo é aquele tempo que a gente passa escolhendo só Deus e o carisma para poder fazer um discernimento bem feito. Assim, a gente se guarda de outras preocupações, de outros discernimentos, de outros relacionamentos e estreita esse relacionamento com Deus e com a comunidade. Pois bem, aí eu cheguei à conclusão que eu ia renovar justamente porque também eu fui conversar com o Padre Marcos, que é da comunidade Aliança, e eu disse para ele assim, Padre, eu acho que chegou a hora de desenterrar essa semente, né? Porque aí eu vou botar para fora. Ela vai crescer. Ele, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Se você fizer isso, você mata a planta. Deixe enterrado. Se Deus quiser, se Deus regar, se Deus fizer brotar, vai crescer, vai se tornar uma árvore frondosa, vai frutificar e vai abrigar muitos pássaros e muitas pessoas. Então, eu fiz isso de novo. Mas, por que eu estou falando isso? Porque existe o primeiro ponto de um bom discernimento de estado de vida, no caso do sacerdócio também, né? Não só do sacerdócio. Existe uma espera, que é muito próprio de todo discernimento. É um tempo de espera, eu não sei, eu sinto alguma coisa, mas convinha para eu discernir bem, convinha que eu esperasse Deus fazer brotar. E foi assim, quando eu menos esperei, no meu segundo ano de discipulado, chegou uma formadora e diz assim, Jonas, eu acho que você deve ir fazer o retiro dos seminaristas, né, para ver se entra. E eu dei aquela tremida na base, né, me acovardei um pouco e disse, não, acho que não é o tempo, deixa eu me consagrar. Aí ela, não, vai, pelo menos você tirar dúvidas, se você tiver alguma, tal. Vai ser bom. Eu fui, mas na verdade, o que aconteceu com ela? Porque eu morava com outros rapazes. Ela não mandou nenhum dos outros ir para esse retiro. É porque, na verdade, Deus, e ela já estava enxergando um broto que estava crescendo. Então, no tempo que eu nem esperava, começou a surgir. Olha, minha amiga chegando ali, gente. Ah, olha aí. Estava surgindo o sacerdócio, cara. Então, começou a ser identificado isso. Aí eu fiz o retiro, mandei carta, pedi para entrar no seminário. Entrei no seminário, comecei a estudar no ano seguinte, em janeiro de 2009, eu vim para Fortaleza morar na Diaconia, nessa casa, que é onde eu estou morando hoje, na RG1. E morando aqui, eu fiz toda a filosofia, depois voltei para Quixadá, no meu estágio pastoral. Deixa eu só desligar um. Seguinte, em Quixadá, foi onde Deus começou a falar de duas coisas ao mesmo tempo. Começou a falar da vocação, que ele já tinha falado com muita clareza, da comunidade de vida, do ser Shalom, e ele começou a falar ao mesmo tempo do ser padre. Ele já tinha falado até então das duas coisas, mas não ao mesmo tempo. E como foi que Deus falou isso? De várias formas, mas teve uma forma especial que Deus falou muito comigo durante todo o meu discernimento vocacional, durante toda a minha vida, e ainda fala. Que é através do hino do Evangelho de Lucas, que é cantado, dito por Zacarias, o pai de João Batista. É o Benedictus. E este hino que aparece nas laudes, ele diz várias coisas e a cada etapa da minha vida vocacional, eu fui entendendo um pouco mais ou algum elemento específico do Benedictus. A primeira coisa que Deus sempre, sim, várias pessoas, quando iam rezar por mim no início da minha caminhada, sobretudo, elas sempre proclamavam, né? Serás profeta do Altíssimo, ó menino. Então eu sempre me senti chamado a ser profeta. Eu sabia que não era só uma questão do nome, ser nome Jonas, profeta. Mas eu sabia que Deus me chamava a isso, de alguma forma a anunciar, né? E depois eu fui entendendo que Deus me chamava a isso, depois eu fui entendendo as outras realidades. O sacerdócio tem 3 mundos, 3 ofícios. Normalmente se fala 3 poderes, eu prefiro 3 ofícios, 3 funções, que é o mundo de ensinar, mundo de santificar e mundo de governar. Então eu li esses 3 mundos do sacerdócio, esses 3 deveres do sacerdócio, a partir do Benedictus. Então eu li ali, serás profeta do Altíssimo, o que é isso? É o mundo de ensinar, pois irás anunciando ao seu povo a salvação.
Aí, o mundo de santificar, tem uma parte do Benedictus que fala para iluminar os que jazem entre as trevas. E quando a gente diz santificar, a gente está falando dos sacramentos, a gente está falando da Eucaristia, da consagração. Por isso, inclusive, uma das coisas que Deus me fez entender lá em Senhor do Bonfim ainda, foi que ele me chama a anunciar pela remissão dos pecados. Pela bondade do Senhor que está na remissão dos pecados, porque eu sempre entendi, sempre não, mas eu comecei a entender que Deus me chamava a ser um confessor. E era para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Esse é meu lema sacerdotal. Porque Deus me chama ao mundo de governar, a dirigir as pessoas, os passos. Enfim, Deus me chama a um ofício de presidência na igreja, né, que é próprio do sacerdócio. Ser pastor, que conduz as pessoas. Porém, esta última parte aqui foi uma das partes que Deus falou lá em Quixadá, como eu tinha falado. Porque ali ele me fez entender que Deus me chamava a ser pastor, mas não em qualquer caminho. Ele me chamava a ser pastor para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Eu sabia que não era em outro caminho. Deus me chamava a ser pastor nesse caminho, nessa comunidade. Então Deus me chamava a ser pastor nesse caminho. Será para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Também eu entendi, não só nessa época, mas depois, que eram os nossos passos, porque eu não sou chamado a ser um pastor solitário que dirige os passos dos outros. Com uma vocação que é muito bela, mas não é a minha. A vocação diocesana. O padre é um pastor que é responsável pelo um povo. Eu sou também responsável por um povo. Inclusive, padre, amanhã a gente vai celebrar o dia do pároco, né? Dia 8 de agosto é o dia do pároco. Rapaz, é o seguinte, eu vou falar sobre isso. Muito bom esses comentários. É porque é o seguinte, então, eu me vi porque eu fazia parte desse caminho. Eu não sou chamado a dirigir os passos dos outros. Eu dirijo sendo dirigido por uma comunidade. E é nesses passos, nesse caminho, até porque eu não sei trilhar outro caminho. Eu sempre que eu me imaginei um padre, eu sempre me imaginei fazendo uma coisa que eu faço em todas as missas, praticamente. Eu ergo o pão e digo, eis o Cordeiro de Deus. Aliás, eu digo isso também, mas eu digo duas frases que têm a ver com João Batista. Uma do Benedictus, que é o meu lema, e essa outra que é de João, falando de João Batista, que é ele que aponta o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, sempre que eu me imaginei padre, eu imaginei erguendo o pão, a Eucaristia, dizendo para dirigir os nossos passos no caminho da paz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Geralmente é essa antífona que eu uso na elevação do pão. E isso marca um pouco da minha experiência de fé, da minha vocação, da minha forma de viver, e não só a minha forma particular de viver a Eucaristia, mas eu acho que isso é muito shalom, tá entendendo? Porque eu entendo que, lógico que se eu estiver celebrando num lugar fora da comunidade, provavelmente eu vou usar uma das antífonas que tem ali prescritas, né? Um dos versículos que tem ali prescrito. Mas se eu estou celebrando para o meu povo, para a minha comunidade, dentro do shalom, para pessoas que seguem esse mesmo itinerário espiritual, eu sempre proclamo assim, né? Para dirigir os nossos passos no caminho da paz, porque eu entendi que é isso. E até porque isso aqui já foi uma sabedoria para como é o meu jeito de ser padre, como é que vai ser a minha vivência de ser padre. Porque eu entendi que a minha forma de dirigir eu não sei dirigir, eu não sei governar. A forma que Deus me inspira a conduzir a comunidade, dirigir os passos da comunidade, é apontando para o Cordeiro. Essa é como que uma sabedoria que Deus me deu, né? Essa vai ser a minha forma de pastorear. Eu vou ser um pastor que vou dirigir apontando. O caminho é Ele, né? Então, essa é a sacada aí que me faz entender, assim, bem, e viver o ministério, né? Eu acho que eu já até falei já do que é bem, assim, mais ou menos o sacerdócio, né? Sim. Então, foi eu
Fui para teologia também, depois que eu terminei o estágio pastoral, eu fui morar 4 anos em Fortaleza, onde eu fui trabalhar com liturgia, que foi assim uma experiência muito boa, porque foi uma forma de eu já ir me aproximando com o sagrado, me acostumando com o sagrado, né? Então eu já, assim, eu acho que eu tive mais, como é que eu posso dizer? Não é mais facilidade, não, mas de fato eu tive mais contato com o sagrado, com os livros litúrgicos, com a liturgia, do que a maioria dos seminaristas, né, dos seminaristas da comunidade até. Então eu tive um privilégio, na verdade, né, de já ir me familiarizando com aquele ambiente, né. Então isso foi muito bom para mim, me ajudou muito o serviço à liturgia e me fez entender o sacerdócio também como um ministério, porque isso é a definição do sacerdócio. Todos nós, no batismo, ao recebermos o batismo, recebemos um sacerdócio também. Existe o sacerdócio comum dos fiéis. Por isso que os leigos podem abençoar, não no mesmo modo e no mesmo nível, mas existe um nível de sacerdócio, vamos dizer assim, que é próprio do leigo. Mas o sacerdócio ministerial, ou seja, o ofício, isso me ajuda a entender, né, que o serviço à liturgia, ao ministério de liturgia, me fez entender que o sacerdócio é um serviço, mais do que porque às vezes a gente pode se gabar de dizer assim, agora pronto, eu sou padre, então eu tenho autoridade, então... mas é um serviço humilde, eu tenho que prestá-lo à comunidade com humildade. Eu acho que isso me ajuda muito a abraçar e acolher. Eu acho uma forma saudável de lidar com o sacerdócio. Porque, na verdade, o sacerdócio é isso, é um sacerdócio ministerial, é um serviço, né? E eu preciso entender isso. Um outro elemento que eu cresci muito, sobretudo no meu outro estágio pastoral, vamos dizer assim, quando eu estava me preparando para o diaconato, eu fui morar em Quixadá de novo, só que no discipulado. Aí eu fui ser da equipe de formação e foi uma experiência que me marcou muito. E me marcou porque quando eu cheguei lá eu tinha que educar o povo, né, os meninos, ensinar o discipular, ensinar o que é ser shalom e tal. E eu tive de fato uma experiência muito forte de paternidade. E uma das coisas que me chama a atenção no sacerdócio é porque o padre é pai. É porque no Brasil, e eu não acho nem um pouco saudável isso, no Brasil a gente padronizou a palavra padre e a gente não associa ela ao seu significado. Padre significa, nas línguas latinas, apesar que o português também é uma língua latina, mas não se traduziu para o português, significa pai. É assim que nós rezamos em latim, Padre Nosso. É assim que nós rezamos em italiano, em espanhol. É nosso Padre. A gente chama Deus de Padre. Uma criança chama o seu pai de padre. Na França, as pessoas vão... Eu vou falar depois, mas eu fui transferido para a França, né? Na França, eu vou ser chamado de Père Jonas, de Pai Jonas. Que é do mesmo Jonas, que legal. Que é a mesma forma que uma criança chama o seu pai, Père. Então, no português a gente não chama o padre de pai, nem associa essa palavra com pai. Por isso parece mais uma profissão. E isso não é nem um pouco saudável pensar no sacerdócio como uma profissão. Se torna mais distante, né? Não é uma vocação. E parece que não tem vínculo com as pessoas e com a comunidade. Quando eu me tornei padre, eu me tornei pai da comunidade, pai da igreja. E isso é belo, isso é algo que tem significado. Tem significado também quando nós nos aproximamos dos sacerdotes com um tom filial até, entendeu? É diferente. Quando eu falo no sacerdote, a gente não pensa assim, mas tem a ver com relação. O que é o padre? O que é o pai? É uma pessoa... O pai só é pai por causa do filho, é algo em relação. Não tem como a gente pensar o pai sem pensar que existe um filho. Se não existe um filho, não existe um pai. É relacional. A gente só entende a paternidade a partir da relação com o filho. E então a gente só entende o padre
no sentido de pai na igreja, em relação a um filho, a um fiel que é filho. E eu preciso entender que eu sou pai no sentido que eu sou responsável, inclusive de sustentar, de educar os filhos na fé que Deus vai me dando. Eu estou querendo relacionar porque empobrece muito o que é ser padre se a gente não associa ele com o que ele significa. Deu para entender? Sim, muito pouco que a gente simplesmente associa com uma categoria de pessoa, com uma classe de trabalho, uma profissão. Ou pior ainda, né, que às vezes a pessoa acha que não é nem uma profissão, é um cargo. Então uma função, é um cargo como se fosse e isso é uma tentação no meio dos padres, no meio do clero. O Papa Francisco fala muito do carreirismo. É como se eu estivesse crescendo, agora eu estou na carreira, recebi uma patente, ou então fui subir de nível, né? Quando é que tem pessoas que dizem assim, quando é que tu vai ser promovido a padre, tá entendendo? Quando é que vai ser tua formatura? Não é uma formatura, é uma ordenação onde eu vou ser formatura. Tá entendendo? É diferente. Então a gente não pode perder isso. E eu acho que eu acabei falando outra palavra que eu não estava pensando, mas que expressa muito o que é ser padre. O padre é um consagrado. É uma pessoa que foi ungida por Deus, ungida pelo bispo, e tem as mãos ungidas. Tem um rito, né, onde o bispo... E eu sabia que ungia, mas ele derrama mesmo sem pena, assim, sem dó de gastar óleo. Você passa um mês com a mão cheirando, porque o óleo do crisma é um óleo perfumado, né? Sim. E aí escorrendo ali, ele passa um pano envolvendo as mãos da gente, porque de fato a gente passa, e é verdade, a gente passa umas 2 semanas com a mão cheirando a óleo ali. Para não esquecer, né? E a gente fica lembrando, meu Deus, eu fui ungido. Não dá nem para pecar mais. Eu não lembro. Eu lembro, meu Deus, essas mãos aqui tem que ser pro altar mesmo. Então, o padre, eu preciso entender isso, porque um padre é alguém que foi consagrado, que foi eleito, mas foi consagrado por Deus, né? Eu acho que essa expressão diz muito o que é ser padre. Ser padre é um ungido, né? Aquele que Deus derramou sobre ele um óleo de unção. Aí a gente lembra de Davi, que foi consagrado rei, tá entendendo? Rei tem a ver com um pastor, tá entendendo? Assim, aquela sede, aquela cadeira do padre, aquela sede que tem a ver com o trono, assim, tem algo a ver, né? Apesar que, liturgicamente, nos últimos documentos da igreja, se diz bem claro para evitar a comparação, mas, enfim, a comparação já existiu na história da igreja, então... Tem um comentário aqui, padre, ó. José Bastos, Jorge Bastos Veloso. Ele está dizendo assim: mas realmente é uma vocação que nos permite receber das mãos de vocês, padres, no caso, Jesus Eucarístico. Bendito seja a sua oferta. Agradecendo pela sua oferta, né? Assim, em relação à dinâmica das mãos. Antes do senhor continuar, padre, eu tenho um negócio aqui que vamos ver se vai dar certo. Ai, meu Deus, não quero quebrar a nossa live, não, mas vamos tentar. É um presente, homenagem pra você. Sério? Não sei se dá pra escutar o áudio aí. Não. Mas as imagens são bacanas. Tu tá na frente, brother. Mesmo na minha cara. Eu não consigo sair. Mas eu lembro dessa imagem. Depois eu mando o vídeo na íntegra. Eu te amo, meu Deus, meu céu, e prefiro morrer amando a ti do que viver. Se quiser ir comentando esses momentos. Esse momento da prostração, uma das definições de padre que João Paulo II dá é que o padre é um homem ponte. Porque quando ele se prostra, geralmente entre a nave, entre o povo e o altar, ele fica prostrado, enfim, dando acesso. Eu posso falar mais sobre essa ponte depois. Isso aí é o próprio rito de consagração, né? A imposição das mãos é o sinal da consagração, né? Na verdade, o sacerdócio ele foi transmitido
Jesus, ele impôs as mãos sobre os 12, que imporam as mãos sobre outros homens, que imporam a mão sobre outros bispos, que imporam as mãos sobre outros bispos, e assim sucessivamente, até chegar nos bispos de hoje e até Dom José, que me ordenou sacerdote. Sim. É uma transmissão da fé, a fé é transmitida, né? Essa é a parte do óleo, né? É a parte do óleo, exatamente. Onde é o rito da unção, na verdade. Porque nós consagramos justamente a ideia é essa, ser mãos consagradas, porque são elas que passam a ter um poder, um munus, né, de santificar, de consagrar, de abençoar. Terminado esse momento aí, não sei se vai mostrar, mas geralmente vai o pai, meu pai tá ali de azul, vai retirar essa desatar, né, esse laço, e aí geralmente a gente dá a bênção e aí a gente recebe o cálice das mãos do bispo, que é o serviço ao altar, né? Aí não só, sabe aquilo que Jesus disse? Ele diz aí pra gente, não com essas palavras, né? Fazer isso, celebrar a Eucaristia, fazer isso em memória de mim. Isso aí é a saudação, porque eu entro numa fraternidade quando eu me ordeno padre. Padre é um irmão a fraternidade sacerdotal que nós chamamos, né? Por isso a gente é saudado também pelos outros bispos. No caso dessa missa, como era muito grande... E depois a comunidade toda, né? Depois a comunidade nos acolhe, né? Muito legal, muito legal. Emocionante. Já como padre, porque a gente entra na procissão como diácono, passa ao rito como diácono, mas aí nesse momento a gente é acolhido como sacerdote, a ideia é essa. E apresentado, né? Assim, então, ele diz, eis os nossos irmãos, a gente tá de costas, aí a gente vira pro povo e aí é a hora que a gente faz. Vem dar-me a graça de sofrer te amando e nunca te deixar, e que cresça este amor, meu amor, até o fim, e se torne como teu. Muito obrigado. Vou querer o vídeo. Sim, esse sim. Abraço, eu achei muito legal essa foto, abraçando ele. Pronto, mas voltando para o que você ia partilhar, né? Sim, eu vou falar. Me lembra aí da encarnação do verbo, certo? Me lembra encarnação do verbo e padre Shalom, Shalom padre. Pronto, anota aí. Para continuar falando da ponte, né? É próprio do padre, é isso que Jesus disse aos apóstolos, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E aquele prostrar-se significa isso. Uma das funções do padre é ser ponte que liga céu e terra, que faz o povo de Deus, que está ali na nave da igreja, ter acesso ao sagrado, ao altar, a Jesus que se encarna, e faz também com que Deus possa se encarnar e descer até o povo. Então, o sacerdote é esse canal, é essa ponte, é essa passagem, né? Onde, pelo meio do qual o Santíssimo desce, né? Deus se encarna, né? E aí entra no outro aspecto, que é da encarnação do Verbo. Já no meu diaconato, Deus me fez entender uma coisa, rezar, que eu tive tantas experiências com o Benedicto, ali rezando nas laudes, mas nos últimos tempos, já como diácono, Deus me fez entender muitas coisas em relação à encarnação do Verbo. Porque Deus, bendito seja Deus, como é que é? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou. E libertou. Porque Deus vem visitar. E eu fui entendendo a minha ordenação como uma visita de Deus. E não é à toa, existe tudo uma providência em tudo, né? Então, por providência de Deus, eu fui ordenado no sacerdote no dia 23 de dezembro, já muito próximo do Natal, já celebrando os mistérios do Natal. A minha primeira missa mesmo assim, particular, né? Eu celebrei em casa com meus pais, minha irmã, minha família ali, alguns irmãos da comunidade de vida da minha casa. E o evangelho daquele dia, eu já sabia disso porque eu já tinha lido isso há um bom tempo atrás, mas já como diácono, né? E o evangelho daquele dia, no dia 24, do dia 24 de manhã, assim, né? Porque geralmente a gente nem vai para a missa nesse dia, a gente vai já para a missa do galo à noite. 5 é o evangelho, que é o único dia do ano, que é o único período de toda a liturgia que o evangelho é o Benedictus, né?
E eu falei assim, meu Deus, que providência que me faz entender que o meu sacerdócio tem a ver com o ministério da encarnação. Que E forte, aí viu? existe de fato um mistério de continuidade da encarnação na vida do padre. Porque a cada vez que nasce um padre, cada vez que se ordena um padre, Jesus se encarna novamente, Jesus nasce novamente. Sim. Porque o padre, ele age em persona Christi, né? Então, Jesus se encarna novamente na vida do padre, mas não só na vida do padre. Deus se encarna nas mãos do padre, né? Porque a cada vez que um padre celebra a Eucaristia, Jesus se encarna ali novamente, né? Nas mãos dele, nas minhas mãos, e isso ao mesmo tempo que é muito mágico, muito fantástico, muito maravilhoso, eu não sei mais que adjetivo usar, muito constrangedor, ver que Deus se humilha de se colocar sobre as minhas mãos, entendeu? Mediante as minhas palavras também. Sim, sim. Então é isso, Jesus vai se encarnando, assim, Jesus não deixa de vir visitar o seu povo, tá entendendo? Jesus continua visitando, essa experiência que eu tenho, que eu tive, que eu estou tendo nesses meus primeiros 7 meses e pouco de sacerdote. Pronto, é isso aí. E aí, sobre esse ser padre Shalom e ser Shalom padre? O que é que tem aí para partilhar e explicar? Primeiro, a gente precisa entender que são duas vocações diferentes. Existe uma vocação que é uma pertença a um carisma, e todo carisma tem os seus elementos próprios. Existe uma vocação a um estado de vida, que é uma outra... eu já sou consagrado na comunidade, mas é uma outra consagração do sacerdote. É um outro chamado, é melhor dizer isso. É um outro chamado. Só que eu não tenho diferença nenhuma em relação aos outros padres, entendeu? Eu sou padre como todos os outros padres. Nós fomos ordenados 14 padres, e tinha alguns 4 da diocese, e eu sou padre tanto quanto eles. Tenho nada de mais e de melhor. Mas eu trago um carisma, além do sacerdócio, eu trago um carisma. E esses elementos do carisma permeiam o meu sacerdócio. E devem permear. Eles se somam. Mas eu não quero usar soma para não parecer que é melhor do que os outros. Não é. Inclusive, eu acho que nós somos até piores. Eu acho não. Isso está no nosso estatuto. Piores, os mais fracos, os mais agiles. Mas isso se casa. Se casa, entendeu? Enfim, eu vou dizer as coisas do nosso carisma, e eu vou dizer como é o nosso padre. Apesar de nossos padres serem muito diferentes, você deve conhecer alguns. Mas, por exemplo, na nossa vocação nós temos um tripé, não temos? Contemplação, unidade e evangelização. E esse tripé entra na minha forma de expressar o sacerdócio. Então, eu sou um padre de oração. Por que eu sou um padre de oração? Porque eu aprendi na comunidade a ser um homem de oração. E a levar isso aqui como uma primazia. Então eu devo ser um padre Shalom, no sentido de que eu devo ser um padre que reze uma espiritualidade nossa. Tendo a alma, esposa, etc. Todos os outros elementos do nosso carisma. Contemplação, a unidade é o segundo tripé da nossa vocação, que na comunidade a gente aprende a dedicar tempo à convivência, à coinonia na comunidade de vida. A gente faz parte da nossa espiritualidade ser pessoas que tenham relações próximas, ter amizades e se relacionar com intensidade. É muito próximo. Na comunidade de vida eu fico impressionado como nós nos relacionamos com intensidade. Então, eu sou um padre fraterno, devo ser um padre fraterno. Por quê? Porque o carisma me ensina a ser assim, um homem fraterno, que sabe ser um irmão entre os irmãos, que apesar de ser uma autoridade, é um irmão, tá entendendo? Então, por exemplo, você é meu amigo antes de eu ser padre e não mudou muita coisa, tá entendendo? Porque eu aprendo, assim, enfim, existe esse padre que sabe ser irmão, sabe ser amigo, tá entendendo? Irmão entre os irmãos, né? A gente formula assim, porque eu aprendi da comunidade a dar tempo à fraternidade, tá entendendo? Em meio às várias atividades, eu preciso encontrar tempo para conviver, para participar da economia, para estar com a comunidade, enfim. Deu para entender, né?
contemplação, unidade e evangelização. Eu sou um padre que vai me preocupar com a evangelização, com o anúncio, porque o nosso carisma é assim, nós somos profundamente contemplativos, mas nós somos narmarentos, faz coisa demais. E eu não sei ficar parado, eu fico inventando live. Nessa semana, todo dia, eu fiz muito. Porque amanhã já tem outra aí. Na semana do sacerdócio, eu acho que não podia ser diferente, né? Uhum. Então é isso. Existe, pensa aí, qualquer cor do Shalom, pronto, eu preciso estar dentro desse esquema do Shalom. Não porque é um esquema, não é a melhor palavra, mas porque existe uma forma de ser igreja. E eu sou parte dentro dessa forma de ser igreja. Entendi. E dentro dessa forma de ser igreja, você está inserido nessa dinâmica missionária. De não ter aquele apego a uma determinada terra, pronto, mas está sempre aberto aí em missão. Perfeito. Antes eu tenho essa dimensão missionária. De fato, eu fui celebrar a primeira missa lá em Palmas, e o Padre Paulo, que é o pároco lá da paróquia que eu participava, paróquia São João Batista, ele diz assim: Padre Shalom é padre do mundo. Porque não é como a gente que é diocesano, não. O padre diocesano se muda, mas se muda aqui dentro das terras da missão. Então, da diocese. Das terras da diocese, né? Então, são aqui essas 7 cidades, 8, que tudo aqui vizinha, que eu posso me mudar. Agora o padre Jonas, ninguém tem a menor ideia para onde ele vai, que é padre pro mundo. Aí saiu o discernimento que eu ia para a França, né? Não fui ainda, porque enfim a pandemia avacalhou aí com o meu processo. Mas os meus planos iniciais já eram estar lá na França, né? E é isso. Uma outra característica, por exemplo, para vocês entenderem, muito própria do nosso carisma. Nós somos uma comunidade carismática. Então, e somos uma comunidade carismática de louvor. Então, é muito razoável, normal, natural e não poderia ser diferente. Eu tenho que ser um padre carismático, né? Aberto aos carismas, aos dons do Espírito Santo. Nós somos uma comunidade carismática de louvor, então acho que existe um espírito de louvor que entra no meu modo de viver o sacerdócio. Né? Sem contar que eu não sei ser padre sozinho. Você lembra lá quando eu dirigi os nossos passos? Eu não sei ser um padre sozinho, eu não sei ser o pároco de um lugar. Assim, a gente até usa esse termo, mas não é muito a nossa cara, eu fiquei com medo de usar. A gente tem paróquias, inclusive eu sou pároco, mas eu não sou pároco sozinho. Ali era muito mais a nossa cara, é porque é a expressão que a igreja usa, né? Então tem que ter um padre para assinar e esse padre se chama pároco. Mas na nossa concepção de igreja, não de igreja, mas na nossa concepção de carisma na comunidade, a gente pode até não dizer, mas a gente entende que não é a paróquia do padre tal. É a paróquia, não é a paróquia do Padre Paulo aí na paróquia do Carmo. A gente entende que é a paróquia do Shalom. Que hoje é ele, hoje pode ser qualquer outro, e amanhã pode ser qualquer outro padre. Da comunidade. Tá entendendo? E ele não tá lá sozinho, tem uma comunidade lá com ele. Tem uma casa comunitária com ele, tem irmãos da aliança que estão engajados ali. Porque nós não sabemos ser padre sozinho. Ele faz parte da nossa forma de ser padre. Deu para entender, né? Sim. Existem outros tipos existe o padre diocesano que é muito belo. Só não é o meu chamado, mas é muito belo. Né? Existem muitos santos, São Curadários era um padre diocesano. E ele é o padroeiro de todos os padres. A gente comemora o dia do padre no dia dele. Deu para entender? E aí entra uma confusão. Qual é o dia do padre, afinal? São 3 aí, pelo menos já tem 3, né? Pelo menos essa semana, amanhã vai ser a terceira vez que a gente vai se alegrar, né? Pela vida. É bom. A gente precisa entender, primeiro, que liturgicamente, o domingo marca a semana, certo? O primeiro dia da semana. A festa do domingo, a celebração dominical, ela como que permeia toda a semana. Ela conduz a semana. De forma mais expressiva na Páscoa e no Natal, porque se celebra toda uma oitava. Mas existe uma espiritualidade do domingo que faz com que o domingo seja o primeiro e o mais importante dia da liturgia e da fé, e ele transborda. A gente ainda bebe da liturgia dominical. Por isso que muitas vezes o padre na missa, durante a semana, diz, não, do domingo, o evangelho falou sobre isso. Então hoje, essa ligação é muito
litúrgica, certo? Então, existe, a gente não está formulado que é a Semana do Padre, mas dá para entender assim, porque a igreja no Brasil, ela instituiu o mês de agosto como mês vocacional, para animar as vocações. E a cada domingo ela deu uma visão, uma figura, né? E no primeiro domingo, ela colocou o domingo, o dia do sacerdote. Então, no Brasil, se celebra o dia do padre nesse dia. Mas o dia do pároco sempre foi o domingo, aliás, o domingo não, o dia do... Porque antes o São Curadares era só o padroeiro dos párocos, que ele era o cura, o pároco de Ars, que é uma cidade da França, inclusive. E aí, depois se abriu para todos os padres, aí fizeram também o dia do pároco, mas não é tão oficial, certo? Colocaram em outro dia. Mas, o que acontece? Existe uma espiritualidade da semana, eu acho que é melhor. Por que colocou o padre no dia primeiro? No primeiro domingo e no terceiro, porque é mais importante? Não. Porque era as vésperas, dia 4 de agosto, é dia de São Curadares. Então, nas vésperas, provavelmente até muitas vezes cai no domingo. Então, por isso se adotou o dia do padre no domingo. Então, não é que seja o mais correto, mas existe uma espiritualidade que invade essa semana, deu para entender? Sim, bendito seja Deus, é isso então, mesmo. Pronto. No outro domingo, se eu não me engano, é o das famílias, né? Eu acho que pode até seguir o dia dos pais, né? Porque associa com o dia dos pais. Exato. E aí, no terceiro, se eu não me engano, é da vida religiosa, né? Exatamente. E aí segue. Mas, padre, é isso. Eu acho que já são mais de 1 hora de live, né? Graças a Deus, com quedas e voltando, e é isso mesmo, a gente está aqui para isso. Mas muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela partilha da sua vida, pelo seu sim. Muito obrigado, realmente, eu de modo particular sou muito alcançado pela sua oferta, pelo seu sim, né? Pela sua oração. E é isso, assim, eu realmente ia pedir agora no final uma bênção, né? A bênção da noite para nós e a todos que estão acompanhando. Espero que não corte. Quero mandar um abraço para todo mundo que está aqui. Deus abençoe todos vocês. Eu não vou conseguir ler isso agora. Mas eu queria só dizer uma última coisa. Pode falar. Eu me sinto de verdade muito realizado nesse tempo como padre. Assim. Eu tenho pouco tempo de padre, mas eu já era muito realizado. Eu falei isso numa live ontem, e eu já era, não era que eu não era feliz, não, eu era feliz, era realizado, mas eu não sabia, mas não era como se estivesse faltando alguma coisa. Aí eu formulei isso ontem, eu vou falar essa mesma coisa. É porque de verdade, hoje, como padre, eu me sinto mais feliz, mais realizado, mais completo, acho que essa palavra diz bem, do que antes de ser padre. Parece que, enfim, eu sou aquilo que Deus queria, entendeu? Porque eu sabia que Deus me queria padre, mas eu não era ainda. Parece que faltava alguma coisa, um pedaço de mim mesmo. Então é isso, é muito bom você fazer o que Deus quer, certo? É muito bom você discernir, abraçar. Existe uma felicidade que eu não sei explicar, mas você se encontra quando você faz o que Deus quer, quando você abraça a vocação que Deus quer, né? E quando você corresponde a isso, né? Então, eu de fato me realizo muito como padre, eu me encontro, eu tenho impressão, eu acho que não é só impressão, eu vou falar impressão porque eu não consigo encontrar outra palavra, mas eu tenho a impressão que eu nasci para isso, tá entendendo? Para ser padre. De fato. É isso, então, é isso. Eu queria deixar, já que está falando sobre padre na semana, eu queria deixar de dizer isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São Curadares, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado, Padre.